eu tenho que entender, primeira coisa, do empresário, onde é que ele quer chegar, que tipo de produto que ele quer trabalhar e o que aquela região dele absorve. Porque a parte de projeto a gente entende que é o início do negócio. O cara vai ter dúvida quando ele estiver construindo, quando ele estiver começando a funcionar. E o cara não é só a planta. A gente tem que pensar em qual produto você vai ter agora, em qual produto você vai ter depois, em quanto tempo que você vai ampliar essa fábrica. No meu laticínio mesmo, eu construí uma câmara ano passado que eu achei que ia sanar todos os meus problemas. Eu tenho que fazer uma câmara no dobro. Agora, estou indo fazer. E vai ficar pequena. Conheço uma indústria, um amigo meu também, o primeiro projeto que eu fiz para ele de 5, hoje ele está com 100. Nossa. E porque ele falou que não queria crescer muito. De jeito nenhum. Olá pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Laticínios. Gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. Vai lá no YouTube, no Spotify, procura por Papo de Laticínios e acompanhe nossos lançamentos semanais. Toda semana tem episódio novo no ar. Nós estamos também nas redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios no TikTok, Instagram, LinkedIn, todas as redes. Vai lá, siga a nossa rede, a gente compartilha os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é uma plataforma de gestão das operações de campo para a indústria de laticínios. Então, para quem quiser conhecer mais sobre a Evomilk, pode me chamar lá no meu Instagram em @sara.machados. A Evoali transforma o seu programa de autocontrole em um programa de autocontrole digital. Então, você vai substituir suas planilhas e seus papéis por aplicativos para os seus monitores, verificadores e gestores, com relatórios que facilitam a sua gestão e te preparam para auditorias e fiscalizações. Gostaria também de agradecer aqui, especialmente a Contilactius, que é a nossa parceira. A Contilactius é uma empresa que atua exclusivamente com contabilidade para laticínios. Ela já ajudou a recuperar mais de 100 milhões de reais em créditos tributários para o nosso setor. Então, para você que sente que a sua conta não fecha, o seu dinheiro está sumindo, vai lá no Instagram em @Contilactius e convida os meninos para um bate-papo que eles vão ajudar vocês a entender melhor onde que está a falha aí na contabilidade de vocês. Vamos para mais um episódio com os nossos amigos, companheiros da Consulac. Nós estamos recebendo o Wilson Silva, a Camila Fonseca, que eu acho que é minha parente, para bater um papo aqui com a gente sobre como planejar e construir, né, sem errar no fluxo e sem errar na sua produção. Muito obrigada, meninos. Para quem não assistiu, a gente tem outro episódio falando sobre a ansiedade de começar o seu negócio, né? Quando a gente começa errado, quando eu vendo sem nota, quando eu escolho o meu regime errado, quando eu não tenho um fluxo de caixa organizado, quando eu não fiz gestão certa das minhas pessoas. Convido vocês para assistir esse outro episódio com eles, que está espetacular. Para quem não viu ainda, para quem não conhece ainda, seja bem-vindo, Wilson, seja bem-vinda, Camila, e conta pra gente quem é a Camila e quem é o Wilson. Bom, eu sou Camila Fonseca, sou arquiteta de formação, gerente geral da Consulac, braço direito do Wilson no campo de batalha e mentora de empresários também. Protetora do Wilson, né? Quando ele fala alguma coisa... Quando ele fala... Sim, exatamente, evito todos os processos que a gente poderia levar. Exato. Vamos só começar da parte da Camila, de novo. Tá, Dudu? Pode ser? Eu continuo da Camila? Isso. Para quem não conhece a Camila ainda, conta pra gente quem é a Camila Fonseca. Sou Camila Fonseca, arquiteta de formação, gerente geral da Consulac hoje, mentora de empresários, suporte do Wilson, mão direita dele, esquerda às vezes, sempre que precisa. E é isso, ajuda empresas a crescerem com mais segurança, com mais cultura e com mais gestão. E o senhor Wilson? Senhor Wilson da Consulac, mentor de empresários, empresário por formação da vida e semi-especialista em laticínio. Não, mas conta pra gente, são quantos anos de Consulac? 20 anos de Consulac, 12 anos com a indústria própria. De laticínios, temos, né? 2 anos de mentoria, onde a gente forma os empresários. Então, trajetória de 20 anos aí, vamos colocar. A Consulac deve ser uma das mais antigas, né, do mercado, né? É mais antiga. Eu acho que é a mais antiga do mercado. Sempre inovando, eu acho isso muito legal, acompanhando todas as tendências de mercado, atentos
né? Não ficaram parados no tempo achando que o que você sabia há 10 anos atrás era aquilo mesmo. O nosso slogan é movimento para o futuro, né? Por uma Aham. razão muito, muito clara, que a gente realmente está sempre buscando saber mais, entender mais, aprender mais e conhecer mais também. Legal. Ô, meninos, pra gente construir um laticínio sem pesadelo, como é que eu faço? Como é que eu planejo sem errar para não ter problema de fluxo na produção, para eu ter uma produção organizada, para eu não ter problema de fiscalização? Porque eu imagino que quando vocês fazem um planejamento, né, fazem um projeto para um laticínio, vocês não estão pensando também só no fluxo, na produção e na fiscalização. Cara, isso é o básico. Tem o negócio envolvido ali, o negócio dinheiro também vocês pensam muito, né? Vocês não entregam um projeto, não é aquele negócio teórico assim, toma aí, tá? Esse projeto se vira agora, né? Exato. Eu acho que vocês envolvem, né? O suor de vocês está ali junto, Sim. né? A primeira coisa que a gente faz, cara, quando o cara quer montar um laticínio é uma visita técnica. Uhum. Então a gente prioriza uma visita técnica. Por quê? Eu quero entender desse empresário onde é que ele quer chegar. Porque o projeto vai determinar muito isso. Então não adianta eu fazer o projeto para fazer. Se fosse só o projeto, eu podia vender o projeto na internet, sem precisar nem fazer. Porque eu Tem tenho... uma planta base, né? Uma básica. Quantos projetos a gente tem hoje na Consular? Em andamento, a gente está com 47 processos em andamento. Em andamento. O que eu tenho de Muita estrutura de coisa. 20 anos de fábrica, eu devo ter mais de 500 fábricas. Total, no Brasil e... Que eu já mexi em Brasil. Vamos colocar entre 400 e 500 fábricas. Uhum. No Brasil inteiro e fora do Brasil, que a gente fez algumas. Uhum. Só que cada negócio é um negócio. Cada cliente é um cliente. Cara, o cara que vai fazer... Semana que vem eu tô indo para Roraima. Um laticínio em Roraima é diferente do laticínio de São Paulo. Uhum. Então eu tenho que entender, primeira coisa, do empresário, onde é que ele quer chegar, que tipo de produto que ele quer trabalhar e o que aquela região dele absorve. Senão o cara tem uma visão preliminar de que ele vai fabricar um produto, mas na verdade aquilo não absorve na região dele. Então, Mas eu consigo... a gente faz uma visita técnica. Uhum. A primeira coisa é a gente definir mix de produto, Isso. tamanho do projeto, porque assim, a gente conecta com muito empresário que fala, cara, o que você quer fazer? Eu quero fazer de tudo. Só que não dá para ele fazer de tudo. Entendeu? Eu quero fazer todo o mix. Não dá, cara. Vamos focar aqui. Porque tudo que eu for colocar no projeto, eu tenho que aprovar uma inspeção e tem que estar lá. Uhum. A Camila pode falar melhor sobre isso, mas tem que estar lá na indústria. Não, então aprova no projeto aí iogurte, mussarela e manteiga, mas agora eu vou fazer só mussarela. Então vamos primeiro fazer um projeto de mussarela, depois a gente vai para os outros. Mas tem alguém que chega para vocês e fala assim, olha, eu quero construir um laticínios, né, quero que vocês me ajudem a montar aqui, e aí você já sabe o objetivo do negócio dele, o portfólio dele, mas alguém chega para você e fala assim, olha, Wilson, eu quero trabalhar com essa margem. Tem jeito disso? Não, é muito comum a pessoa querer saber qual a margem que dá o laticínio. Mas ele não vem com isso ele quer saber, cara, isso aí dá quanto de margem líquida? Geralmente ele tá com uma mentalidade diferente. Às vezes o cara assim, eu achei que esse negócio dava 40% de margem. Mas depende muito do negócio. Tem indústria que dá 5% de margem, tem indústria que dá 30%. Depende muito do que ele vai trabalhar. Então isso é na visita técnica que a gente define. Uhum. Até a margem que ele vai operar, a gente consegue definir na visita técnica. Porque se o cara for para uma commodity, é 5%, 10% de margem estourando. 10 ainda tá muito Se ele for muito eficiente. Períodos do ano ele vai ter, períodos do ano não. Agora, se o cara conseguir colocar um mix de valor agregado, e depende da região, por exemplo, se você vai para o extremo norte do Brasil, nordeste, você consegue até colocar uma commodity com margem mais alta. Porque alguns estados do Brasil têm barreira de entrada por causa do ICMS. Uhum. Entendeu? Então, o estudo tem que ser analisado e a gente faz isso na visita técnica. Então, a gente define o que é. E eu trago muita clareza nessa visita. Daí para frente, começa a parte de projeção nossa em cima do que eu captei dessa visita técnica. Então, quando você vai fazer um projeto, Camila, você não vai lá e entrega só um papel, né, um desenho para ele, não, né? Porque você vai entender, igual o Wilson está falando, nessa visita técnica, você vai entender a contabilidade dele, como é que tá, que regime que ele já está trabalhando, que vai entrar, mix, o que ele está trabalhando, o mix. O mix, né? Você já faz uma consultoria
do negócio dele, né? Não é só um projeto arquitetônico, né? E eu falo que esses contratos com a Consulac são vitalícios, porque a gente faz o projeto, o cara às vezes está funcionando e liga pra gente, vai ter alguém lá para sanar alguma dúvida. Porque a parte de projeto a gente entende que é o início do negócio. O cara vai ter dúvida quando ele estiver construindo, quando ele estiver começando a funcionar. Então a parte do projeto basicamente é intuitiva. Até porque a gente tem esse respaldo todo no geral. Cara, não é só a planta. A gente tem que pensar em qual produto você vai ter agora, em qual produto você vai ter depois, em quanto tempo que você vai ampliar essa fábrica, para onde que você vai ampliar, qual sala a gente vai ampliar. Então, realmente, é um 360 da vida daquele empresário com aquela planta, com aquele sonho, né? Porque a gente entende que é um sonho. Mas e é mais difícil você começa um projeto do zero com o cara? Ou é mais difícil quando o cara já tem uma fábrica, começou no fundo do quintal dele, fez 5 vezes puxadinho, agora ele tá querendo colocar não sei quantas queijomate, de 10 mil litros de leite, e ele está em dificuldade de entender que existe uma fiscalização, uma organização por trás disso. Como é que... Pode falar. A questão da dificuldade é porque fica mais complexo quando o cara já tem uma estrutura que não foi pensada para ser ampliada. E que a maioria das vezes é desse jeito. Que é o que a maioria das vezes acontece. Obedece uma série de regras, de regras da legislação. Ele já não tá, às vezes ele já não está obedecendo. Principalmente, por exemplo, cara, tem indústria que o cara construiu, ele não sabia qual que era o pé direito mínimo. Aí ele construiu de laje, que não usa laje, e um pé direito de 3 metros, 3 metros e meio. A legislação pede no mínimo 4. E aí o que acontece muito em projetos de reforma e ampliação? Às vezes o cara conseguiu o registro dele, conseguiu o registro, sei lá, em 2019, 2018, 2020. Em 2021 a legislação mudou inteira. Então, às vezes chega a pessoa pra gente e a gente fala, ó, isso aqui vai ter que ser mudado. Não, mas foi aprovado assim. Eu entendo que foi aprovado assim, mas esse momento de ampliação é quando o órgão de inspeção tem a oportunidade de arrumar o seu projeto. Uhum. Então, por mais que a gente não vai mexer nesse ambiente, eles vão cobrar que você mude. Porque antes a legislação permitia isso aqui, hoje não permite mais. Então, isso acontece muito em projeto de reforma e ampliação. Então, a gente tem que dar essa conscientização pro cliente, que às vezes ele não quer mudar. Mas eu vou mexer na barreira sanitária, eu tenho que mudar a área de fabricação? Vai ter que mudar. Uhum. Porque uma legislação que antes permitia aquilo, hoje não permite mais. Então, isso é muito complexo. O órgão de inspeção vai esperar esse momento para justamente adequar a fábrica. Porque a legislação mudou. O órgão de inspeção não pode chegar na Sara e falar assim, Sara, a gente aprovou sim, mas agora você tem que mudar tudo, tá? Ele não pode fazer isso, porque já foi aprovado na legislação antiga. Mas e se a Sara quer ampliar uma câmera que não tem nada a ver? É a oportunidade que ele vai ter, poder te fazer mexer em tudo. Vai te cobrar tudo. Vai te cobrar tudo. Por isso que, assim... É muito melhor para o empresário ele fazer o projeto do zero do que ele fazer um projeto da cabeça dele. O mais barato de tudo é o projeto, a gente fala isso. Porque, cara, se o cara faz... Quando a gente projeta uma fábrica, a gente já projeta com os módulos que pode ter possível ampliação. Por que eu tô te falando, assim, que eu vou na visita técnica? Tem algumas empresas que fazem o mesmo trabalho que a gente, que o cara faz uma reunião online, entende do cliente o que é, mas não viu o cenário lá no local. Ele não teve um olho no olho com o cliente. A gente prioriza muito isso, porque eu vou entender onde é que esse cara vai chegar. Porque se eu pegar um projeto do nada e entregar pro cara, na hora que ele for ampliar, ele vai ter uma série de problemas que poderia ter sido evitado naquele início. Uhum. Entendeu? Então a gente já deixa os módulos de forma que ele pode ampliar uma câmara, ele pode aumentar uma sala de produção. Como eu já vivo muito nesse cenário, eu sei até o que pode ser que vai ampliar. Então, cara, dificilmente o cara vai, por exemplo, o cara vai ampliar uma sala de manteiga. Ele vai colocar uma batedeira maior, então eu já tenho que projetar uma fábrica, uma sala que caiba uma batedeira maior, mas eu vou aumentar a batedeira, a máquina de envase vai ser a mesma, ou 2 máquinas, então eu tenho que ter espaço para isso. Agora, eu não preciso ter uma robustez nisso aí. Agora, uma sala de produção onde ele vai colocar 3, 4 queijomates, caso for necessário, eu tenho que pensar que eu tenho que deixar uma área para ampliar. As câmaras frias tem que ter área para ampliar. Sempre cresce. Então, por exemplo, a gente já pegou projetos de ampliação que o primeiro processo não foi feito com a gente, que a câmara fria estava no meio da fábrica. Era impossível se ampliar. Então, para dimensionar, você tem que... assim, o cara não pode esquecer de falar nada com você, né? Nada. Porque às vezes você vai lá na fábrica dele, tipo, no meio do ano. Que é aqui no Sudeste, por exemplo, é quando você tem... assim, algumas fábricas, hoje em dia está mudando muito, né? Mas em algumas fábricas você está com pico de leite menor, né? Está com pico não, né? Está com volume de leite menor. Então, se você foi lá em julho, você tem uma realidade dele. Se você foi lá em janeiro, você tem outra realidade dele. E às vezes, por exemplo, ele te fala isso, né? Ele fala assim, olha, Wilson,
estou recebendo 50 mil litros de leite agora, mas no pico eu recebo 80 mil, 120 mil, né? Isso muda completamente, porque então, às vezes ele tem silo e ele vende spot e não sei, às vezes ele faz 3 turnos, né, e produz, mas e se ele tiver que reduzir turno? Igual agora a gente vai, né, tá com risco de passar por essa questão de acabar com 6 por 1, né? Essa questão tudo pode mudar, né? Então, assim... É avaliado. Então, então, eu falo assim, tudo isso você tem que... Sazonalidade, volume, o volume de leite atual, o mix de produto, turnos que ele trabalha, armazenamento, soro... Você está citando aí praticamente o nosso brief de projeto. O que você está citando, você falando, cara, quantidade de gente, volume de leite, onde é que vai chegar. Até porque... Então, assim, porque às vezes a pessoa não vai lá. A gente tem um documento que você está citando, parece até que você está citando o documento, parece que eu te passei o documento. Não, não passou. Foi só inspiração de que eu já vivi. Até porque essas informações, elas são importantes tanto para a gente pensar no projeto, pensar na planta, quanto informar o serviço de inspeção. Então, a gente tem que informar quantos colaboradores são, quantos são mulheres, quantos são homens. Ah, Camila, mas eu não tenho nada, ainda não sei. Cara, a gente tem que ter uma estimativa, porque eles vão perguntar isso. Eles vão questionar, porque aí o volume de lavatórios tem que ser satisfatório, de sanitários tem que ser compatível. Então, isso tudo a gente tem que dimensionar para fazer a planta. Então, não é só falar, vou trabalhar com X litros de leite com tais produtos. Mas, Camila, eu não tenho dinheiro para te pagar para vir aqui. Não tem jeito. Aí entendeu? Eu não tenho condição nenhuma. Mas Sarah, como é que eu faço? Ele não pode nem construir laticínio. Exatamente. Porque a parte mais barata é essa. Se o cara não tem dinheiro para pagar um projeto, não comece o laticínio. Isso é uma orientação que eu dou. Eu falo com o cara, se você tá apertado para pagar o projeto, tá achando caro o projeto, não vai, cara. Porque é a parte mais barata. Nem 5% de um laticínio é um projeto. Porque assim, agora o negócio aqui pra mim, Camila, ficou bom. Eu comprei leite aqui, o laticínio da Camila quebrou, eu comprei o leite dela tudo, tô recebendo muito mais leite aqui, vou ter que ampliar. Aí tá bom, liga pra você. Aí você fala, tá bom, dona Sara, vou ir no seu laticínios, né? Vai ter o custo tanto da viagem e o projeto fica por tanto. Não, tá doido? Tem dinheiro pra poder pagar isso não. Aí o cara... Então, aí também não tem que ampliar, né? Não mas acontece isso, não acontece? Cara, acontece muito. E o cara pega geralmente cai na mesma situação que a gente tá conversando da contabilidade. Ele pega um engenheiro... ou então um arquiteto da cidade dele, que é barato em relação... Para construir, só para desenhar. Eu sempre falo uma coisa, quando eu tenho reunião com esse tipo de cliente, eu sempre falo, cara, vou te falar o que vai acontecer. Você vai achar uma pessoa mais barata, que faz pelo menos a metade do preço. Vai fazer errado. E aí, quando você voltar para eu consertar, vai ser mais caro. Porque para eu fazer para você do zero, é um preço. Agora, para eu consertar o trabalho de outra pessoa, me dá muito mais trabalho. Vai ser mais caro, você vai ter que pagar 2 vezes. E às vezes chega cliente e fala assim, mas eu paguei não sei tantos mil para fulano de tal fazer. Pois é, agora você vai ter que pagar de novo para eu arrumar, porque realmente é um negócio importante demais pra gente deixar na mão de quem não tem certeza do que tá fazendo. Porque um erro de projeto é muito caro. Então, assim, é infinitamente mais barato você pagar um projeto bem feito do que ter que pagar para corrigir um projeto mal feito. E vocês devem pegar muito isso, né? Muito, infelizmente. Muito projeto. Correção de projeto pega muito. Infelizmente. A gente pega muito cliente que tem 2 anos... Eu tô falando porque eu já visitei muito laticínio e falei assim, não, Sara, eu comecei aqui com o fulano de tal, mas aí eu chamei o pessoal da Consulac para me ajudar. O fulano de tal começou, mas o pessoal da Consulac terminou. A gente pega muito projeto que tem 2 anos que o cara tá tentando um CIF. 2 anos. A gente consegue um CIF médio aí de 6 meses, em média, tá? Não, que é a média mesmo, né? Não, mas 6 meses se for um projeto muito complexo, porque é menos que isso hoje, né? Tem várias vertentes dentro disso aí, porque assim, no meio do processo, às vezes o cara muda, o cara teve outra percepção, é uma outra coisa que eu oriento a pessoa, assim, cara, visita outras fábricas, que é o que você tá falando. Eu tô te falando uma coisa aqui, que, por exemplo, eu faço uma visita técnica lá para entender o cenário dele e ele tá com uma visão. Só que quando ele conecta com um dono de laticínio de uma outra região e ele vê uma fábrica, ele tem uma visão completamente diferente. Aí ele quer mudar o projeto dele. Eu tenho um cliente que ele tira 18 mil litros de leite por dia. Ele tem uma propriedade. E ele queria fazer um projeto. Aí o primeiro projeto falou, cara, é 18 mil litros, no máximo 20 que eu vou chegar, não faz um projeto mais que 20 não. Aí eu falei, vamos visitar uma fábrica. Eu até levei ele nessa fábrica. Esse cliente é muito amigo meu. Eu levei ele numa fábrica. Vamos visitar uma fábrica, eu faço o projeto para 20 mil, mas vamos visitar uma fábrica primeiro. Aí que eu visitei a fábrica, eu falei, não, vou fazer um projeto de 50. Eu já estava com um projeto de 20 pronto, porque ele falou que não queria de jeito nenhum. Eu falei, cara, a gente tem que dar um espaço aqui,
porque eu acho que você vai ampliar. Aí quando ele foi numa fábrica de 30 e já viu as dificuldades que o cara de 30 tem, porque já tinha um monte de puxado, ele falou, não, vou fazer um projeto de 50 mil. Você vai fazer uma fábrica com estrutura física para 50 mil e eu vou começar com 20. Olha como é que o campo dele mudou, o campo de visão dele mudou. Porque ele conectou com a vida real. Teoria é muito fácil, né? O campo de batalha é outra coisa. Então, assim, eu tento trazer o máximo possível o cara para dentro de uma realidade que o nosso setor tá. Que às vezes, muitas das vezes ele não tem quando o cara está começando, ou então quando ele está muito pequeno. A grande maioria dos projetos que a gente faz hoje está na casa ali de 5 a 10 mil litros de leite. Essa é a média de laticínios que abrem no Brasil, é nessa faixa. Né, Camila? E geralmente quando esse cara vem, é um grupo de produtor, é um produtor, ele não tem muita noção desse cenário. Não, aí ele acaba construindo um negócio muito pequeno. E na hora que ele vai ampliar, ele tem dificuldade. E nesse volume ele amplia muito rápido, né? Cara, rápido, ó. No meu laticínio mesmo, eu construí uma câmara ano passado que eu achei que ia sanar todos os meus problemas. Eu tenho que fazer uma câmara no dobro. Agora, tô indo fazer. E vai ficar pequena. Eu comprei um caminhão, tem 6 meses, eu tenho que comprar um caminhão muito maior agora, porque já não tá dando conta de carregar mais. Então você vai aumentando. Eu comecei o laticínio com 2 mil litros de leite por dia, hoje tô com 20. Tem cliente nosso que a gente já fez 7 projetos de ampliação. 7 projetos, ampliando, porque ele falou que não ia sair de 5 mil litros de leite. Conheço uma indústria, um amigo meu também, o primeiro projeto que eu fiz pra ele de 5, hoje ele tá com 100. Nossa. E porque ele falou que não queria crescer muito. Não, de jeito nenhum. Vou chegar aqui no máximo 20. Mas quais que são, né, os princípios práticos de um fluxo bom de um laticínio? Primeira coisa, definir aonde que esse laticínio vai ser montado. O local da instalação do laticínio é importante. E aí, quando você vai olhar isso, Camila, você já tem todas as orientações para passar para ele das questões ambientais. Sim. Ó, energia. Cara, o laticínio não pode estar em local que não tem energia trifásica. Não pode ter lugar que não tem água em abundância. Não pode ter fonte de área de mau cheiro. Então, pocilga não pode ter, esgoto não pode ter. O escoamento do resíduo, você falou, o tratamento de efluente, tem que ter área para construir isso. O acesso, cara, o cara constrói um laticínio em determinado lugar que não tem acesso pro caminhão. Não tem o caminhão. Mas eu vou montar o laticínio, mas eu vou puxar aqui na minha caminhonete, eu levo lá para baixo para você distribuir. Aí, só que o acesso não dá para um caminhão toco, nem um caminhão toco, quanto mais um trucado. Então, isso é importante. Porque como é que o cara vai escoar essa produção? Que tende a aumentar. Aí ele vai gastar 2 vezes. Vai gastar a vez que ele montou o primeiro laticínio e depois ele vai ter que tirar o laticínio dali. Áreas rurais muito próximas à APP. Então, a área de preservação ambiental, gente, permanente, não faz isso. A gente já teve cliente que estava negociando um terreno grande do lado de um APP. Não vai ser aprovado no órgão ambiental. Do lado de córrego. Não vai ser aprovado. Às vezes, mas não é um rio, não. É só um córregozinho lá de 1 metro. E o que eu sempre falo? O serviço de inspeção não vai impedir que aquele laticínio funcione. O órgão de inspeção, o IMA, CIF, pra ele tá tudo certo. Mas eu tenho o cara não vai conseguir funcionar porque tem órgão ambiental. Então a gente tem que saber disso também. O cara a gente não pode alienar a pessoa. Não, mas o CIF aprova. Beleza, mas o CIF não vai ser o único órgão que vai te monitorar, que vai te fiscalizar. Você vai ter outros órgãos. Então, cara, se é perto de córrego, perto de APP, não façam porque vai dar problema. Vai dar problema. E aí, quando você vai pra parte de fluxo, que você começou a citar aí, de fluxo de produção, é outra coisa importante. Porque, assim, tem muita gente... Tem que ser muito bem dimensionado. Tem gente que quer construir uma fábrica muito grande. Eu falo que hoje você não precisa de fábrica grande. Você precisa de câmaras grandes, você precisa de fábrica moderna. O tamanho de sala de produção dos produtos, ele tem que ser compacto do jeito que o funcionário movimenta pouco. Entendeu? O fluxo seja otimizado e as câmaras sim sejam grandes. Então, quando a gente vai para o fluxo de produção, isso é desenhado dentro de um projeto que a gente faz para ficar fácil ali do cara manusear o produto, senão ele perde tempo e dinheiro. Ô Wilson, mas eu tô montando meu laticínio, né? Desde o outro episódio que eu comecei a negociar com vocês aqui, tô montando meu laticínio. Mas aí, eu contratei você para me ajudar. Falei, Wilson, eu tô aqui com alguns milhões, vou montar um laticínio aqui em Ipanema. Eu quero que você me ajude desde o início, tá? Não vou economizar, não. Quero que você me ajude mesmo. Mas assim, o que é uma fábrica moderna? Quando que eu devo ter uma fábrica moderna? Eu estou considerando uma fábrica moderna pensando em automação.
Né, pensando numa fábrica o máximo automatizada, isso mesmo, né, a palavra certa. E aí, mas quando que eu posso ter isso? Eu vou começar com 2 mil litros de leite, Sara, o indicado para você é isso. Aí eu vou começar com 5 mil litros de leite, Sara, o indicado é isso. Eu vou começar com 20 mil litros de leite. Né? Quando que você recomenda uma automação? Vocês recomendam isso? Recomendo. Como é que funciona isso? Ou se você vai fazer uma ampliação, você vai lá e fala, cara, melhor do que você construir mais um monte de salas e comprar esse monte de equipamentos, automatize, reveja o seu mix, né? Às vezes, olha, não vale a pena você ter essa quantidade de mix, vamos focar em um produto. Me conta, como é que vocês falam, como é que vocês conversam sobre isso? O cara tá começando. Cara, vou começar aqui, eu não mexo nesse negócio. Começa mais manual, sente o que é mercado. Eu tô começando, eu não vendo ainda. Então, começa mais manual, tanque de fabricação, um processo mais simples, injeta pouco dinheiro, tenha capital de giro, por mais que você falou, cara, eu tenho dinheiro, mas tenha capital de giro. E você vai automatizando a sua fábrica ao decorrer do tempo. Quando que eu tenho que ter uma queijomate, por exemplo, que já é um equipamento mais moderno, mais automatizado. Quando eu estou acima de 5 mil litros de leite. Estou ali 4 para frente, você já pode começar a pensar nisso. Cara, mas eu tenho um gargalo muito grande de mão de obra, mas erra pequeno. Erra pequeno para depois você não precisar errar grande. Wilson, mas eu fui numa fábrica de um cara pequenininho, o cara tinha uma fábrica pequenininha lá e já tinha 2 queijomates. Por que você tá falando comigo para não fazer? O cara já tá no mercado. É isso que eu ia falar agora. Agora, eu já tô no mercado, eu já sei o que é, eu já produzi, eu entendo desse negócio. Igual, por exemplo, se eu fosse montar uma fábrica do zero hoje, eu já ia montar uma fábrica com queijomate, eu já ia montar uma fábrica com automação na queijomate, porque tem automação na queijomate hoje. Para quem não sabe, a automação, você cadastra a receita do queijo e ela faz o queijo praticamente sozinha, a parte da queijomate. Vai depender do cara lá só para filagem ou para prensagem, coisa desse tipo. Então, assim, hoje, com a mentalidade que eu tenho e com a expertise que eu tenho, eu já ia montar uma fábrica mais automatizada, mesmo que fosse uma fábrica de 3, 4 mil litros de leite. Porque nós temos um gargalo muito grande no Brasil, que é mão de obra. Agora, por que eu tô te falando que o cara tem que começar pequeno? Porque ele vai errar muito se ele não conhecer desse mercado. Até porque não adianta ele ter o melhor equipamento se ele não sabe fazer o queijo. Entendeu? Ele vai gastar no equipamento muito bom, mas ele não sabe o processo. Ele não sabe como tem que ser, ele não sabe a particularidade. Então não adianta ele ter um equipamento desse. E uma fábrica moderna, né? Olha, o Wilson me ajudou a construir uma fábrica moderna aqui. Eu tenho o melhor que tem no mercado aí de equipamentos, de automação, eu tenho aqui dentro da minha fábrica. Mas e esse leite que chega lá? Né, isso também é outra coisa que vocês ajudam a olhar, porque não adianta nada o cara, às vezes, né, igual você falou, o equipamento não vai fazer um milagre, né? Se a minha matéria-prima não colabora, né? Você tocou num ponto importante demais aí agora, assim, quando o cara vai escolher o local que ele vai montar o laticínio, tem que ser perto do leite. Então, o primeiro ponto tem que ser perto do leite, por causa do transporte, porque leite sofre muito no transporte, perca de qualidade. Então ele tem que estar numa bacia leiteira muito estratégica. Eu tô falando assim, eu já visitei propriedades onde o cara que queria montar um laticínio, onde ele ia transportar leite todos os dias, um raio de mais de 100 km, cara. Eu falei, não. Eu visitei uma fábrica no Amapá, onde o acesso da fábrica era por barco. O acesso onde ia ser montada a fábrica era por barco. Aí a conversa é o seguinte, ele só tinha leite búfalo. A búfala estava numa propriedade, que era uma ilha, né, a propriedade, e ele tinha que entregar o produto em Macapá. A orientação que ele estava tendo era de montar a fábrica em Macapá. Que é onde ele entregava o produto. Cara, e o transporte desse leite da fazenda para Macapá, que é por barco? Vai transportar o leite barco? Cara, não dá. E um calor muito grande. Coloca um tanque de... Entendeu? É muito mais eficiência transportar aí o produto. Falei, cara, monta a fábrica do lado do leite, a fábrica pequena. Transportar o produto de barco é muito mais fácil. Mas porque a data de validade do queijo é melhor do que a do leite. Vamos colocar uma mussarela, vamos colocar um... É claro que tem gente que faz com menos, mas vamos colocar uma regra aqui, 10-1. Você transportar 1 quilo de queijo, você já está transportando 10 litros de leite. Exato.
Agora o leite é peso a peso, não tem jeito. 1 litro de leite, 1 quilo praticamente. E eu tô mais caro pra carregar água, Muito né? mais caro. E aí, se chega na sua fábrica com leite ruim, cara, não adianta, porque o Wilson sempre fala, com leite bom você faz queijo bom e queijo ruim. Com leite ruim você não faz queijo bom. Então o leite tem que ser bom. O local de onde você vai montar essa fábrica, ele é importante e tem que ser na área do leite. Tem que ser próximo ao leite. Custo de frete, as nossas estradas não são boas. Então você tem perca de qualidade pelo transporte, época da chuva, terrível. Então se você já está perto, tudo fica mais fácil. E o que eu falei lá, o escoamento da produção tem que ser fácil também. Você tem que conseguir entrar com um caminhão. Pelo menos um toco, para você escoar o produto. Porque às vezes ele começa ali e fala assim, não, mas esse caminhão pequenininho que eu tenho aqui transporta bem, mas ele ampliar qualquer um, se tiver que comprar um caminhão para carregar 10 toneladas ou 5 toneladas... Acabou, o cara tem que ficar acabou. fazendo baldeio, ele larga o caminhão na cidade, vai com um caminhão pequeno e vai buscando e voltando. E outra coisa também, que aí tá até mais a ver com outro podcast que nós gravamos, mas é um custo que às vezes ele nem coloca, né? Nem coloca. Tipo, não, mas esse baldeio aqui, já tem que fazer mesmo? Exato. Você vai ficando incompetitivo, quanto mais custo você tem, você vai ficando competitivo, aí depois o cara fala, esse negócio não dá certo porque o custo, porque eu tô conseguindo vender queijo muito próximo do meu custo, eu não tô ganhando dinheiro com o negócio. Só que ele errou lá atrás, onde ele colocou a fábrica, no tipo de equipamento que ele colocou, no mix de produto que ele determinou que vai ser. Às vezes ele não tá. Outra coisa que a gente prioriza muito em projeto é aproveitar muito do que o leite pode oferecer. E do que o equipamento pode oferecer também. Também. A gente orienta com relação. A gente não tem parceria com empresa nenhuma de equipamento. Então, assim, a gente orienta algumas marcas que a gente confia. Que a gente acredita que são bons equipamentos. Porque o que mais acontece quando o cara vai montar um laticínio é aparecer os picaretas que vendem tudo. Eu monto sua fábrica inteira para você. Tudo equipamento de péssima qualidade, que não dá retorno. E aí você vai sofrer muito. Então a gente orienta até nisso, na aquisição do equipamento ideal. Eu ia até te perguntar aí, se vocês, né, participam, né, dessa amarração ali de planta com produção. Porque o projeto já vem determinado quais equipamentos ele vai colocar, até as capacidades. Aí eu vou orientar ele na compra. E a gente sempre manda, essa máquina aqui tem esse e esse fornecedor que vai te atender bem. Briga preço entre eles. A gente não participa da negociação, porque a gente não tem parceria com nenhum deles, mas a gente passa uma listagem pro cliente. Máquina tal é essa e essa marca, essa aqui é aí essa. Aí vocês analisam, tipo, pasteurização, CIP, tanque, câmara fria, envasadora, caldeira, tratamento de efluente. Até revestimento. Tudo é conectado. Até revestimento. Parede, construção, piso, o que tem que ser. Você falou de equipamento. O equipamento é tudo conectado. Se o cara vai colocar um pasteurizador, ele tem que colocar uma padronizadora condizente com o pasteurizador. E tem muita fábrica, às vezes... Eu visitei uma fábrica recentemente, pasteurizador de 3 e padronizadora de 2. Não, minto. Pasteurizador de 2 e padronizadora de 3. Olha pra você ver. Aí o que acontece? Como o equipamento é incompatível, falta leite para a padronizadora. Se falta leite, ela vai injetar ar. Se ela injetar ar, ela transforma em espuma. Mas aí, Wilson, o que aconteceu? Sabe por que eu fiz isso? Porque na época que eu fui comprar, tava pro mais barato, compensava, entendeu? Mas aí não pensou. E aí, como ele injetou ar dentro do leite, vai dar espuma. E a espuma também vai virar queijo, só que ela vai virar um farelo, que a gente chama de finos. E aí o cara não entende por que a média dele lá na produção... Não funciona. Tô falando mussarela, que é um produto mais fabricado. Mas vamos colocar, fulano, meu vizinho, faz a mussarela com 9.5, eu só faço com 9.8, com 10. Aí na hora que você vai ver, o cara tem 2 dedos de espuma dentro de um tanque, o dono de uma queijo-mate. Porque ele errou na aquisição, o equipamento não era sincronizado. Entendeu? Então isso tudo, dentro de um projeto, tem que ser definido. A gente trabalha nisso junto. E eu dou todo esse parâmetro de explicação pro cara, justamente para ele não comprar errado. E essa questão de compatibilidade também é importante, porque tem essa questão de tudo tem que fazer sentido, e você falou da parte de automação. Acontece muito o cara falar assim, eu quero ter uma hidrovia. Eu já pergunto, você vai ter o túnel de secagem? Porque, cara, você fazer uma automação só com a hidrovia não vai resolver o seu problema. A parte de salga vai ser muito rápido, mas você vai ter que ir parado em câmara de secagem. Você vai ter que ter uma câmara de secagem gigantesca para poder suprir. Então, ou você faz a automação completa, ou não faz isso agora. Porque não vai resolver. Porque o cara fala assim, vou pôr uma hidrovia para poder reduzir o meu tempo de produção.
você vai ter trava na secagem do queijo. E- Tem que ter o conjunto para poder fazer sentido. Porque é um investimento muito alto para não resolver o problema. E aí, nesse... Isso né, aí você vai para grandes fábricas. Agora, quando você vai para pequenas fábricas, que é a grande maioria que é aí de 5 a 10, a compatibilidade vai muito lá na base. Sim. Porque, por exemplo, se o cara tem uma fábrica de 5 mil litros, ele coloca uma caldeira muito grande, que acontece, cara, uma fábrica de 5 mil litros, qual que é a caldeira ideal? 600 quilos. Se o cara põe uma caldeira de 2 mil quilos, ele ficou incompetitivo, porque ele tem um custo muito alto de lenha para acender a caldeira. Então, ó, vou dar um exemplo, eu peguei uma fábrica uma vez, o cara montou uma fábrica maravilhosa. Top a fábrica. A fábrica dava para trabalhar com 30 mil litros, ele estava com 5. Cara, custo altíssimo, custo de energia, custo de É outra de pergunta que eu ia vapor. fazer. Então, só para ele ligar a caldeira dele era 3 mil quilos. Só para ele ligar a caldeira, cara, eu tenho uma caldeira de 600, você tem uma caldeira de 3. Para me ligar a minha caldeira, eu gasto muito menos lenha que você. Pois é, que aí você já faz pra ele, você já entrega pra ele esse custo fixo dele também. Então, assim, olha, pra esse... É uma estimativa de custo. É. Né? É uma Tem estimativa várias- de... É porque que aí você vai tem ter várias variáveis. Mas, cada por exemplo... leite é um preço, cada lugar é uma energia, cada lugar é uma mão de obra. Mas você já dá um indicador pra ele ali, né? O que é muito importante, dá né? Pra fazer. Exatamente. Esses A gente já faz indicadores até o custo de construção do projeto também, de acordo com a região dele. Porque o metro quadrado de uma fábrica em Minas Gerais não é o mesmo metro quadrado lá em Alagoas, lá no Maranhão, lá em São Paulo. Então, essa estimativa de construção também é importante. Porque às vezes a pessoa chega achando que o projeto é suficiente e é a parte mais cara, mas não é. A construção é a parte mais cara. A estrutura do negócio é a parte mais cara, o equipamento é a parte mais cara. Então, a gente dá essa instrução. Então, no pré-projeto, quando a gente desenvolve esse pré-projeto, a gente fala, ó, estimativa de construção dessa planta aqui é de tanto, tá dentro do que você tá esperando? Aí o cara fala, não, eu preciso que caiba em um orçamento de X. Aí a gente remodela o projeto para tentar ajustar naquele orçamento do cliente. Porque não adianta a gente fazer um projeto lindo e maravilhoso, grande, se funcional, se o cara não vai conseguir construir, ele tem que executar. Aconteceu Então isso a com gente ajusta isso também. Aconteceu isso agora com a gente. A gente fez uma reunião online com o cliente e na conversa era uma fábrica de 2 milhões. Na conversa que a gente teve. Nossa Senhora. E aí vem a visita técnica, que eu vou entender a realidade do cara. Então, fizemos um primeiro contato, até então a fábrica de 2 milhões, eu estava com isso em mente. Quando a gente foi na visita técnica conversar, fomos em loco, e eu fui entender o cenário do cara, ele tem disposto para fazer uma fábrica com 1 milhão. Então, uma fábrica de 1 milhão é muito diferente da fábrica de 2 milhões. E a gente remodela o Aí a projeto gente para vai ser uma fábrica de 1 remodelar milhão. essa ideia toda para atender dentro do que ele precisa. E aí, Wilson, você tá lá, né, no projeto comigo, nós começamos a trabalhar na montagem do meu laticínios. Só que aí eu falo assim, Wilson, olha só, daqui 6 meses eu quero eu quero tá vendendo. Eu quero que tá tudo ok, eu já quero tá tudo resolvido com o produto vendendo. Só que no meio do projeto, né, você foi lá, aí você viu meu projeto. Aí eu falei, não, eu quero ampliar. Aí eu visitei um cliente que você me indicou. Aí chegou lá, o cara faz tal produto. Aí eu pensei em colocar o produto no meio. Entendeu assim? E como é que vocês lidam com isso de o cara estabelecer um prazo para você entregar a fábrica para ele funcionando, mas ele ficar mudando de ideia toda hora, porque quem é capaz de atrasar um projeto é só ele mesmo, Não, né? a gente tem um processo lá na empresa. Pode falar, Camila. Então, esse tipo de coisa é o seguinte. Pré-projeto é quando o cara tem a oportunidade de mudar o projeto, de mudar de ideia, de mudar de produto, de mudar um mix, de colocar mais coisas, de tirar. É o pré-projeto. O cara pode mudar quantas vezes ele precisar. Pré-projeto definiu, ele falou, não, é isso que eu quero, ele assina um termo de compromisso. Pode seguir com esse processo, porque é essa planta que eu quero. As meninas seguem com todo o restante das plantas técnicas, memorial, requerimento, registro, tudo. Registrou. No meio da obra, esse cara teve uma nova ideia, cara, uma nova proposta. Porque é outro Começa do processo. zero. Porque eu tenho que registrar esse processo de novo. Então não é um negócio simples. Registrei Minas padrão, mussarela e manteiga. Agora eu quero fazer doce e requeijão também. Não é só eu ligar pro CIF e falar assim, pessoal, agora vai ter doce e requeijão. Não, eu tenho que mandar de novo. E o órgão, por exemplo, se você tem vários, não sei como é que eu vou chamar, mas, por exemplo, se você tem vários requisições novas, por exemplo, você abriu o meu processo, aí eu pedi para você inserir requeijão e doce, aí você foi lá e inseriu. Aí passou um mês, eu falo assim, Camila, eu quero doce de leite zero lactose e também quero colocar uma bebida láctea. Tipo assim, o órgão também, ele uma fica nova mais... Mas ele pode te questionar ainda mais, fala, cara, esse cara não decidiu? Ou, eles não questionam. Eles não questionam. O que acontece
acontece é que o cara vai postergar começar. Ele não vai começar. Então, tem esses clientes que são os indecisos. Eles sempre querem colocar mais coisas, a gente vai sobrepor num processo a outro. Mas a gente sempre fala, cara, eu vou sobrepor o seu processo. Então, eu vou parar um processo que já está aprovado e vou mandar um novo processo para adicionar esse produto. Vai ser mais tempo. Praticamente do zero. Vai ser mais tempo, porque eu tenho que refazer as plantas, Mas se já estava na mão do CIF, por exemplo, já estava na mesa do CIF para analisar, o CIF vai parar e começar um novo Aí eu peço uma pausa de análise, reenvio outro processo e peço para eles considerarem esse novo projeto. Aí uma análise volta do zero. Porque diferente é eu mandar um processo, não teve mudança e o CIF me questionou alguma coisa, ficou com alguma dúvida, a gente manda aquela dúvida sanada e eles aprovam. Mas quando eles, por exemplo, devolvem um projeto e aí na devolutiva eu já mando outro processo com outras coisas, a aprovação vai toda do zero de novo. Então a análise começa do zero. Ele não vai analisar só o que eu adicionei no processo, ele vai adicionar todo o restante. Porque pode ser que eu adicione um produto que vai dar um contrafluxo no que já estava sendo analisado. Então, isso eles voltam tudo e revisam tudo de novo. Então, demora mais tempo. Então, e o que acontece? O cara, tudo pro empresário é urgente. Só que pro órgão de inspeção, não é urgente. Então, cara, não adianta eu mandar pro CIF e falar assim, não, mas aí vocês analisam rápido, porque o cara tá com a obra sendo feita. O CIF não quer nem saber que você tá com a obra sendo feita, não é problema deles. Tem mais milhões. Exato, então assim, o CIF não quer saber disso, cara, o tempo que eu tenho é 4 meses, eu vou demorar 4 meses se eu precisar. Então é isso, então, e aí a gente deixa isso muito claro com o cliente, ó, a gente não trabalha com urgência, não pode ter urgência, porque se dependesse da consular que aprovar o projeto, beleza, porque a gente tem um senso de urgência alto. Mas o serviço de inspeção não tem. Até porque ele não tem um processo. Ele tem 300 processos. E não é só de laticínio, né? E não é só de laticínio. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso que a gente leva o nosso processo, a maior parte do tempo, é no desenvolvimento do pré-projeto. É o que mais demora. Porque o cara muda de ideia, e aí a gente tenta ser o mais assertivo possível. Apresenta em 3D, então o cara vê a fábrica construída, para ele ter certeza que é aquilo que ele quer, que é daquele jeito que ele pensou. Até porque a fábrica é dele, então ele tem que gostar. Então, é onde a gente gasta mais energia e mais tempo para ser o mais assertivo possível para que na obra não aconteça esse tipo de mudança, porque a gente sabe que vai atrasar. E uma coisa importante também é, por exemplo, quem vai construir ou reformar, a parte que a gente aprovou, depois ela tem que estar exatamente como foi aprovado. Isso é outra coisa. Isso é um grande problema grave. Então, assim, cara, chegou lá, tem uma pia fora do lugar, tá faltando alguma coisa, um equipamento que ele achou que ele ia colocar naquele momento e não vai colocar porque ficou caro para ele. Por mais que a gente passe uma estimativa de custo, não aprova. Então, por isso que a gente faz essa etapa de pré-projeto. Essa etapa de pré-projeto é onde o cara pode mudar o que ele quiser. Agora, depois que ele assinou o termo que a Camila falou, cara, não tem como mudar mais. Porque o negócio já está em andamento, aí eu vou ter que começar um negócio do zero. E depois de aprovado, que está tudo ok, que ele vai construir, ele tem que estar com a gente orientando ele, porque se ele colocar alguma coisa fora do lugar, cara, o fiscal vai com a planta na mão e vai olhar. Então, assim, a gente já teve problema de projeto, aprovando a fábrica e estava tudo ok. Aí tinha uma pia que estava de um lado da janela e o cara resolveu colocar a pia depois da janela. Não avisou a gente. Porque se o cara muda e ainda avisa, eu consigo atualizar o processo. Então, quando o fiscal vai em loco, ele tá com a planta atualizada. Mas às vezes o pessoal muda e não tem noção de que aquilo vai dar uma reprovação. Eles acham que uma vez que o processo é aprovado, ele já pode fazer, já pode construir, já pode funcionar. E não é assim. O pessoal não vai lembrar não, Camila. É uma pia só. O que uma pia faz diferença no processo? E às vezes eles brigam com a gente. Não, mas o que uma pia faz diferença? Eu falo assim, amigo, eu concordo assim... totalmente que você no fluxo não vai alterar. Mas não sou eu que aprovo. Não sou eu que aprovo sua planta. Determina. Não sou eu que determino. Então, isso acontece muito também. A pessoa acha que a gente aprovou o projeto, ele já pode construir, fabricar, vender, tudo em sequência. Mas não é. Ele constrói, aí que tem a aprovação final, que é quando sai o número de registro. Aí, com o número de registro, ele consegue vender. Então, entre o projeto ser aprovado e o cara poder funcionar, é outro caminho. E não depende. Depende da gente. E outra coisa que ele tem que caminhar junto, que tem que ser aprovado também, é a parte de rotulagem. Então, assim, cara, o cara que vai construir uma fábrica, ou vai ampliar a fábrica para colocar um novo mix de produto, a rotulagem tem que caminhar junto, o programa de autocontrole tem que caminhar junto, então é uma sequência. Porque ele só vai conseguir funcionar com isso. Por isso que a gente optou em ter esses serviços de forma interna também. Porque quando a gente fazia só projeto, o que acontecia? O cara não conseguia funcionar porque a rotulagem não estava pronta.
E aí o cara que fazia a rotulagem não atendia o telefone. Aí ninguém conseguia falar com esse homem. E o cara cobrando a gente. Aí eu falei, Wilson, é o seguinte, nós vamos ter que ter isso aqui dentro pra gente poder ter esse controle e fazer tudo de uma vez só. Porque senão demora muito mais pro cliente. E quando o processo é aprovado, o cara tem 2 anos pra construir. Se ele não constrói aquela planta em 2 anos, a aprovação do projeto dele fica inválida. Então, 2 anos e meio, agora eu vou construir a fábrica. Não pode mais, é tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E uma outra coisa que o pessoal faz, a gente não faz na empresa de jeito nenhum, não tem esse tipo de trabalho na empresa, é o seguinte, que eu vejo muito, é uma falha muito comum. Pega um engenheiro para fazer uma planta e pega um técnico de laticínio para fazer os memoriais. Cara, não funciona. É 2, 3 anos para aprovar um projeto. Não funciona. Os dois não conversam. E o memorial e a planta tem que estar conectado, porque o que tem que estar no memorial está na planta, o que está na planta no memorial. Então a gente nem pega processo onde tem um veterinário que faz o memorial. Fala, não tem interesse. Já deixamos de pegar serviço por isso. Não, eu quero que vocês façam. façam. Porque a gente já sabe que vai dar problema. Não vai dar certo. E chega, não, mas eu quero que vocês pensem só na planta. Cara, amiga, a gente não pensa na planta. Ou a gente faz o negócio todo e fica tudo aqui, a gente controla daqui, ou então porque realmente a gente não tem interesse. Porque é muito desgastante pro meu time. Porque a gente controla as produções de projeto por tempo. Então eu sei que eu gasto muito mais tempo pra corrigir o trabalho de outra pessoa. Então pra mim não vale a pena. Acaba que o custo pra gente. O custo é muito alto. Porque é uma mão de obra especializada. E outra que o cara não fica satisfeito, entendeu? Porque eu fiquei assim, o técnico de lá, o problema é da Consulac com a planta, entendeu? E muitas das vezes o problema é do memorial. Mas porque não estava na planta, porque não foi falado. Então assim, é um desgaste, não vale a pena. Não, sinceramente, não vale a pena. Meninos, eu fiz aqui uma lista com alguns itens para vocês me ajudarem, né? Que seriam assim, itens básicos para ele acompanhar ali semanalmente a obra, né? Vocês fizeram um projeto, igual você falou, não adianta depois eu resolver trocar a minha pia de lugar, né? E aí vou falar aqui para vocês e vocês complementem e comentem, né? Mas eu coloquei aqui, ó, drenagem e caimentos, barreira sanitária e vestiários. Vamos falando um por um e vai do início. Então, é mais fácil. Drenagem e caimentos. Caimento de piso de laticínio, 2% de inclinação. Tem que ter. 2% de inclinação, ralo sifonado ou canaleta. Não pode ter ralo em câmara fria. Não pode passar tubulação hidráulica embaixo de câmara fria, porque se der ruim, você vai ter que quebrar a câmara fria inteira. Gente, eu fico traumatizada quando eu vejo isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não passa tubulação embaixo de câmera fria. Vai dar ruim uma hora, Sara. O pessoal não viu o que tem debaixo da câmera fria, não é? Vai dar ruim uma hora, entendeu? Então, tem que ter ralo em áreas específicas, áreas de muita movimentação de água, como produção. Tem que ser um ralo maior, porque senão não funciona. Tem que ser uma canaleta, porque ralo pequeno não funciona, porque é muita água que vai, muito soro. E tratamento de efluente também tem que estar ligado a isso. Tem que ser um bom tratamento de efluente. Não pode pegar e jogar na lagoa que você tem perto do seu terreno. Não faça isso. Até aqui também embaixo. O piso aí, acho que é o piso que tá junto. O piso e inclinação, né? O piso tem um material específico. Hoje, ou é o Grecite, ou é o resinado. O pessoal tem feito muito resinado. É um bom piso. O Grecite também é bom, mas ele costuma dar mais manutenção. Quem? O Grecite. O Grecite, né? O resinado, ele dá muita manutenção quando não se faz com uma empresa boa. Então, o que acontece? O que eu vejo muito? O cara saiu de uma empresa boa e começa a colocar o piso por conta própria. E geralmente solta. O piso começa a soltar. E o grande problema disso aí é que as fábricas são muito úmidas. Para você dar esse tipo de manutenção, você tem que parar a fábrica. E como é que você para uma fábrica que vai chegar leite todo dia? Então, assim, o indicado é um resinado bom com a empresa boa. Tem que ser empresa porque ela vai ter que dar garantia daquilo ali. E geralmente a garantia desses pisos é de 10 anos. Por mais que o metro quadrado seja um pouco mais caro. É mais caro. Então, todo mundo fala, mas o resinado é muito mais caro. Beleza, mas a longo prazo ele não é mais caro. A longo prazo ele mais... porque o Grecite ele dá manutenção demais. E até a instalação do Grecite é mais demorada. O resinado não. Você precisa de fazer alguma manutenção, é mais rápido do que o Grecite. Barreiras sanitárias e vestiários. Barreira sanitária. Conjunto de lavatório, lava-botas, conjunto de lixo com acionamento a pedal, álcool em gel, toalheira de papel, tudo isso tem que ter. Detalhes da barreira sanitária. Barreira sanitária de área seca. O que é área seca? O cara tem um ralador e vai fazer um projeto no ralador. A barreira sanitária não pode ter lava-botas, porque é área seca. Então, isso aí é um erro muito comum também que a gente vê em projeto, que acontece.
Então, barreira sanitária para laticínio, molhado, lava-botas. Área seca, ralador, não tem lava-botas. A área pequena não precisa ser muito grande, às vezes a gente vê barreira superdimensionada. Área pequena, tem gente que gosta de colocar o bebedor para funcionário, permitido, sem nenhum problema com isso. Não pode ter janela para o exterior, então o acesso é só por porta mesmo. A porta tem que ter aquela alavanquinha que fecha automática, ela não pode ficar aberta de hipótese alguma. E Fechamento automático. e é isso. Vestiário tem que ter quantidade de sanitário suficiente para o número de funcionários. Não adianta você ter uma empresa, uma fábrica com 200 funcionários e ter um vestiário com 5 Mas quantos sanitários para cada pessoa? São uma média de 2 sanitários por pessoa. Não. Um sanitário para cada 5 pessoas? A cada 5 pessoas um sanitário. Isso, tá. a cada 5 pessoas um sanitário. Uma coisa importante também, que é comum, que o cara projetar essa parte administrativa, quando eu falo parte administrativa, é vestiário, almoxarifado e tal, Refeitório. colado na fábrica. Nunca pode fazer isso. Porque aí você fica sem expansão da fábrica. Eu costumo dar 10 metros de distância, não tem exigência disso. 10 metros de distância para construir esse bloco administrativo. Outra coisa importante, o bloco administrativo, a parte de refeitório, vestiário e lavanderia que hoje é exigido, eles têm que estar muito próximo da barreira sanitária. O profissional não precisa movimentar muito. Porque você está pagando pelo tempo do cara. Então a gente tem que pensar nesse tempo. Entendeu? Então eu costumo fazer esse bloco já linkado. O cara troca de roupa, já cai direto da barreira sanitária, ele vai andar 10 metros. Para fazer isso. Outra coisa também de vestiário que tem muito questionamento. Mas eu não vou ter nenhuma funcionária mulher. Eu preciso ter um vestiário feminino? Precisa. Obrigatório. É obrigatório que você tenha um vestiário masculino e um vestiário feminino. E a lavanderia. E a lavanderia. Senão... Porque hoje é obrigatório lavar o uniforme na fábrica. Então, assim, isso é um ponto que é muito questionado. Mas, gente, infelizmente, a legislação Não é regra sua, né? Não sou eu que escolho. Determinando. Circulação de pessoas e materiais. Tudo com fluxo contínuo, material. Ou é óculo para fora e porta para dentro, ou óculo para dentro e porta para fora. O que a gente recomenda? Óculo para fora e porta para dentro. O cara tá dentro da fábrica, ele tem acesso mais fácil à área de insumo, à área de embalagem. O fluxo de funcionário tem que ser contínuo também. A gente tem que mandar planta de fluxo. Então a gente tem que marcar com setinha todos os lugares que o funcionário pode entrar. O único acesso à fábrica é pela barreira sanitária. Então, mas a minha embalagem, a minha área de expedição dá acesso à minha fábrica pela área de expedição. Não pode. Então, expedição é a mesma coisa. Ou é óculo para fora, ou é óculo para dentro. Não pode ter porta e porta. E uma coisa importante também é uma porta grande de entrada de equipamento. Sim, que tem que ter um acesso para entrada de equipamento. Porque se não tiver um acesso, como é que o cara coloca o equipamento para dentro? Ele tem que colocar por cima, arranca telhado. É muito então, mais tem uma porta complexo. grande, que ela fica trancada e só abre na entrada do equipamento. Em um local específico também, né? Não adianta você colocar uma porta de entrada de equipamentos lá na sua expedição. Você vai ter que atravessar um monte de sala, não cabe. Então, a porta de entrada de máquina tem que estar num lugar estratégico Por isso também. que o cara tem que fazer um projeto muito bem montado, que a gente pensa nisso tudo. Tudo, né? Iluminação e ventilação. A iluminação natural e artificial. Então, a minha lavagem de caixa era a minha área externa. Tem que ter iluminação artificial? Tem que ter. E aí, com calha de proteção de quebra. Janela. Janela em laticínio não é proibido, mas a gente não recomenda. Por quê? É melhor que você tenha uma ventilação artificial. Ou com rotoplasma, ou com isolador de teto, dependendo do tamanho da fábrica. Porque a janela precisa ser com tela telada com tela milimétrica. E o fiscal vai chegar lá no dia que a tela rasgou. A tela tá furada. A tela só fica furada quando o fiscal vai. É passivo de notificação e até mesmo de multa. E é um negócio que sempre vai dar problema. Então, o que a gente indica? Colocar um exaustor de parede mesmo. Porque você tem que tirar o ar quente dentro da fábrica. E aí, se a pessoa quiser uma iluminação natural, coloca um vidro fixo. Que não é janela, coloca um vidro para ter iluminação natural também. Que resolve ajuda, sem ter nenhum problema com esse negócio dessa tela. Porque é uma novela. Pontos de água e energia, onde realmente precisa. Pontos de água e vapor e energia, né? Verdade. Toda a instalação, ela tem que ser vias aéreas. Água, vapor, ar comprimido, nada embutido na parede, nem elétrica. Porque é coisa que tem muita manutenção. Então, assim, cara, mas elétrico vai ter manutenção? Vai, porque às vezes vai ter que trocar toda a parte elétrica da fábrica por causa de capacidade de carga. Aí eu estou aumentando, vou colocar um equipamento maior. Então, até na minha fábrica recentemente, eu tive que trocar a capacidade de carga toda. Era uma carga antiga e eu não suportava os equipamentos que eu estava colocando. Então, se não fosse via aérea, eu ia sofrer muito. Então, tudo tem que ser aérea.
No caso da tubulação de vapor, é indicado que seja isolado, tem isolamento térmico. Então, assim, e tem que ter os pontos estratégicos de água e vapor e de energia para ligar os equipamentos. E no projeto isso tudo já vem mapeado também. Toda a área da planta que tem manipulação de produto também tem que ter ponto de higienização de mãos, então conjunto de lavatório. Qualquer ponto que tiver manipulação de produto tem que ter um ponto. Que é a área de produção, embalagem. Se é uma área de produção muito grande, tem que ter 2 pontos de limpeza de mão. Então eu coloco um de um lado e outro do outro para não ter problema. Área de expedição e doca. Tem que ser condizente com o tamanho da fábrica. Dock é muito bom, porque aí você encaixa o caminhão, você tem vedação, não precisa de uma antessalinha, né? Porque se você não tem dock, você tem que ter uma antessala de expedição. Porque justamente para não ter o acesso, você precisa não perder a temperatura de câmara fria. Mas aí vai da escolha do cliente mesmo, do tamanho da expedição dele. Cara muito pequeno, com expedição pequena, ele não precisa de uma doca. Ele pode ter uma expedição comum, com óculo ou com uma porta maior. Agora ele tem volumes maiores, então a gente tem a doca. Tem que ter a doca. Porque aí o cara vai começar a usar paleteira, esse tipo de coisa. Eu coloquei aqui lavatórios e higienização, mas acho que vocês já até citaram lá nos materiais e tal. É a área de químicos e almoxarifado? Isso. DML tem que ser, dependendo do órgão de inspeção, né? Dependendo do órgão de inspeção, tem que ter uma sala de DML com acesso à fábrica, para limpeza, e uma sala de DML externa também para acondicionamento desses produtos químicos em maior quantidade. DML, o que significa? Produto químico. É produto químico, de limpeza. Porque tem órgão que identifica como DML e tem órgão que identifica como produto químico. Cada um tem um entendimento. Mas Aí DML é só produto de nomenclatura limpeza. mesmo. Produto de limpeza. Produto de limpeza mesmo. CIP e utilidades. CIP também é outra coisa importante, tá? Limpeza de tubulação, limpeza de equipamento, é importante que se tenha. Aí o CIP, o Wilson vai falar melhor que eu, mas eu gosto de CIP até em pequenas indústrias. Mesmo que seja 2 tanquinhos, um tanque. Se a indústria for pequena, ela consegue fazer o CIP pelo pasteurizador na linha toda da Pequeno indústria. é 2.000. 5.000, ela consegue. A partir daí, ela já tem que ter uma central. Porque aí, o que acontece? Ele até consegue fazer com pasteurizador. Só que às vezes você quer cipar determinado tipo de equipamento e quer pasteurizar. Aí você fica parado cipando o equipamento para depois passar o leite. Então ele te deixa independente. E outra coisa importante é que CIP de caminhão tem que ser separado de CIP de fábrica. Importante. Então, o CIP que vai ser feito no caminhão não pode ser o mesmo CIP que você vai fazer no queijomate, por exemplo. Então, são 2 CIPs diferentes. Então, isso aí é obrigatório. Outra coisa obrigatória, vou falar umas coisas obrigatórias que tem que ter aqui. Tá? Fala. Parte de resfriamento de leite. Hoje, todas as fábricas, chegou o leite, ele tem que ter um resfriador de placa e os tanques isotérmicos. O tanque de expansão não pode mais. Antigamente, os órgãos de inspeção estadual, eu não sei se tem algum que libera ainda, mas, por exemplo, em Minas, o IMA proibiu, não pode ter mais. Isso era permitido, ter tanque de expansão. Hoje não tem mais. Hoje você tem que ter um resfriador de placa. E qual que é a ideia disso? Para gelar o leite imediatamente. Justamente para preservar o leite. Para preservar o leite. Então, isso é um item obrigatório que tem que ter. O que mais? Sala para o serviço de inspeção. É obrigatório. Gente, no IMA também? Uma luta esse negócio. Porque, mas tem uma sala aqui que eu não vou usar, beleza. Mas no projeto a gente tem que colocar que é sala de serviço de inspeção. Porque ele tem que ter uma sala para qualquer órgão chegar e trabalhar. Se for IMA, alguns órgãos não são obrigatórios. Por exemplo, no Amapá, o órgão de inspeção de lá não é... O estadual de lá não obriga. Não obriga, mas é muito específico. A maioria tem. A maioria tem que ter. Fluentes e caixa de gordura também. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pasteurizador. Pode ter pasteurização rápida ou lenta, depende do tipo de estabelecimento. Tá. Mas o indicado é rápida. E aí, se a pessoa vai envasar leite, obrigatoriamente tem que ser rápida. Exatamente. Então, se mas tem leite que ser pasteurizado... rápido. A não ser que o cara seja muito pequeno, vou trabalhar ali com 1.000 litros de leite, ele faz a pasteurização lenta. Tranquilo. Agora, o cara passou disso, ele tem que ter pasteurização rápida. Outra coisa, padronizadora, tem que ter também. Antigamente, você podia produzir sem padronizar. Hoje, não. Hoje tem que ter a padronizadora até para clarificar o leite. Vamos colocar assim. É um tipo de limpeza mesmo que se faz no leite. Então, mesmo que eu vou fazer um produto de leite integral, o leite todo tem que ser passado na padronizadora. E esses equipamentos têm que se comunicar e ser condizentes. É obrigatório ter isso hoje. Camila, quando que eu não preciso? Quando a gente tá falando de uma queijaria artesanal. Aí não tem. Cara, queijaria artesanal, eu vou trabalhar só com meu leite, eu vou fazer só queijo maturado, que em Minas o artesanal é considerado só o queijo maturado.
E aí você pode usar o leite cru, da ordenha direto para produção. Mas são casos específicos. Mas aí, mesmo assim, eu tenho um volume que é permitido? Por exemplo, Depende do estado. Mas é 10 mil litros de leite que eu faço Não, aqui. mas aí o cara não Depende vai do fazer, né? Porque ele estado. não consegue vender 10 mil litros de artesanal. Os artesanais, geralmente, é 1.000 litros no máximo. Cada Porque daí pra estado tem frente uma o cara, legislação. obrigatoriamente, ele vai pro laticínio. Entendeu? Porque ele quer automatizar. E o queijaria artesanal não automatiza. Ele tem um limite Ele ali, vai né? ter um limite até por questões de O próprio volume negócio mesmo, já limita, né? Outra- Entendi. Aí, por exemplo, tem estados que têm legislações específicas quanto a isso. Por exemplo, no estado de São Paulo, eles só consideram como queijaria artesanal se o volume de leite for até 3 mil litros. Então, cada estado tem sua particularidade, mas que nem o Wilson falou, não costuma passar disso por realmente manter a qualidade do produto. Então, Outro item obrigatório, laboratório. Tem que ter laboratório, mesmo que o cara vai produzir o leite da própria fazenda. Ele tem... Assim, a gente pega produtor que quer fazer laticínio. Aí o produtor que quer fazer laticínio, ele tem que... mas o leite é meu, o leite é bom. Ele obrigatoriamente ele tem que ter o laboratório para analisar. Isso é pré-requisito. E quando ele vai fazer leite para consumo, leite pasteurizado, por exemplo, barriga mole, que é comum em alguns lugares, ele tem que ter o laboratório de microbiologia. Só é obrigado nesse caso. E aí é interessante que a gente fale também dos tipos de fiscalização que existe. Porque, por exemplo, leite pasteurizado é fiscalização A. Então o cara vai estar lá todo mês, ele vai estar na sua fábrica, o fiscal. Aí tem produtos com menos risco, riscos medianos. Mussarela é um risco mediano, então classificação B. O cara vai 35 dias, 40 dias. E tem os produtos que não tem risco não tem risco de contaminação, queijaria artesanal, queijo maturado, que o fiscal às vezes vai um mês sim, um mês não, fica mais tempo sem ir. Então, sempre chega a gente pra nós e fala assim, eu quero invasar leite. A gente deixa ele ciente, a fiscalização pro invase de leite é muito mais pesada, muito mais presente do que para um queijo maturado. Então, o cara tem que estar ciente disso também. A exigência que ele vai ter é muito maior. Pelo risco de contaminação também ser muito maior. Outra coisa importante que muita gente faz e faz errado. Padronizadora tem que ser para leite. E soro tem que ser outro equipamento. Por legislação. Então, tipo assim, o cara geralmente ele tem uma padronizadora que ele passa o leite, depois ele volta puxando e desnatando o soro. Isso é proibido. Ele tem que separar os equipamentos. Então, o ideal é você ter uma padronizadora para leite e uma desnatadeira para soro. Entendi. O ideal é isso. E aí, o que eu tinha anotado aqui era o efluente e caixa de gordura. Que o efluente você até citou lá no início dos caimentos, né? Da drenagem de caimentos. Tem que ter, ele tem que fazer um projeto ambiental. Aí é um engenheiro ambiental que faz. A gente não entra nessa área. O que eu falo, eu oriento o cara que ele tem que ter. Geralmente ele contrata na região dele, um cara que possa acompanhar. O cara faz um projeto ambiental para ele, para ter as passagens e dar destino a esse efluente. Aí depende do tamanho. Efluentes da fábrica tem que ser separados da área administrativa, então tem que ser 2 linhas distintas, pra você não ter problema também com alguma inspeção e nem problema ambiental. Então é isso também. Então, assim, diante disso tudo, o cara tem que fazer um bom projeto. Entendeu? Porque tem assim, a gente tá falando umas particularidades aqui, uma hora, mas tem muito mais. Mas não é, mas falou assim, mas nada disso substitui uma visita técnica, Nada. gente. Mas assim, não a é gente tá isso. falando uma particularidade uma hora. Se a gente for aprofundar aqui, tem muito mais coisas. Eu tô falando assim, vai ser feita uma análise de fluxo, de produto, pra ver se o produto não vai cruzar. Entendeu? E aí eu imagino que tem aquelas coisas assim que nenhum pedreiro viu, que nenhum engenheiro viu, mas chega lá, o fiscal vai ver. né? Não, e aí no isso IMA agora... eu assim, acho que isso são detalhes que você já Foi tem muita bom você ter experiência tocado que nesse você... Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque agora no nosso processo a gente incluiu uma nova etapa, que é antes de avisar o serviço de inspeção para ir fazer a vistoria em loco, para poder funcionar a fábrica, a gente adicionou uma etapa de tem que ter uma visita técnica nossa para a gente avaliar antes o serviço de inspeção. A gente faz 2 visitas, uma pré... Vocês fazem uma auditoria para eles. Porque no ano passado o IMA lançou uma nova legislação em outubro de que se na visita presencial o laticínio for indeferido, se tiver uma coisa diferente da planta, o registro é anulado. Nossa, então a gente tem que começar tudo de novo, porque o que acontecia? O pessoal falava que a fábrica estava pronta, o fiscal gastava tempo, dinheiro, energia para ir lá, chegava lá um monte de coisa diferente, um monte de coisa errada. Colou, não colou. Vamos ver se cola. Vamos ver se cola. E aí o serviço de inspeção entendeu que isso era um gasto pro Estado. Então, cara, agora se a gente for e for indeferido, o processo vai ser cancelado, vai ter que começar tudo de novo. Aí é mais
4 meses pra poder fazer o negócio. É então, por isso que a gente faz a visita aí antes. agora a gente incluiu essa comparar peça, se vai tá negócio. tudo ok. Pra o cara não ter problema. Então, já aconteceu, Camila, eu quero que você venha aqui, porque o fiscal não tá aprovando. Quero que você acompanhe a vistoria. A gente vai e acompanha também, é um serviço que a gente faz. Mas essa parte da fábrica construída realmente tá igual agora, pelo menos em Minas Gerais, não vai poder acontecer mais. Tem que estar igual. Meninos, mais algum ponto que vocês gostariam de deixar aqui? Que Nossa Senhora! Falei mais do que a lavadeira na chuva aqui pra vocês, né? Eu acho que é isso. Mas Eu acho que é isso. Eu acho que para ter uma obra bem finalizada, o ideal é que tenha uma visita técnica muito bem feita. Eu acho que, muito assim, bem antes de feito. tudo, só deixar só pro pessoal aqui o seguinte, procura a gente. Sim. Mesmo sem custo, não tem custo você fazer uma reunião com a gente. Faz Já uma pegamos reunião. um projeto até pra avaliar. Cara, eu fiz um projeto com outra pessoa, mas queria que vocês avaliassem. A gente Mas avalia. é que não, Camila, eu tenho medo de conversar com a Camila e ter Todo que pagar, eu mundo não fala tenho isso, dinheiro. gente. Não. Não, A gente faz avaliação tá de aqui pra ajudar. projeto, a gente pontua, isso aqui a gente faria diferente. Não é pra criticar o trabalho do outro, é pra realmente garantir que o dono do laticínio não vai ter prejuízo, porque qualquer erro é muito caro. Laticínio é tudo assim, inox, o inox é cotado em dólar, é tudo muito caro. E a gente respeita o dinheiro do cliente, a gente sabe como é que é sofrido. O Wilson tem laticínio, a gente sabe como é que é. Então a gente sabe que cada real importa. Então a nossa preocupação é realmente que o cara tenha um projeto funcional. É isso. Mais alguma coisa, só Wilson? isso mesmo. Só isso mesmo? Tá bem fácil então de eu montar meu laticínio, Tá facinho, tranquilo. só procurar a gente resolve. Meninos, mais alguma observação que vocês gostariam de deixar aqui nesse episódio? Alguma dica? Não economizem no projeto para não precisarem ter dor de cabeça na obra. Não economizem no projeto. E eu só quero agradecer a oportunidade de a gente poder trazer o que a gente trouxe aqui no podcast e poder agregar para o setor. Muito obrigada mais uma vez. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigada pelo esforço, pela confiança, pela disposição, pela disponibilidade, pelo carisma, né, por toda a entrega. Eu sei que vocês entregaram muita coisa aqui. Eu acho que uma pessoa que tá querendo saber um pouquinho mais, se ela assistiu o podcast, ela já tem um mundo aqui, né, de informações. Então, muito obrigada mesmo, né, pelo que vocês fizeram aqui pelo Papo de Laticínios, pelo que vocês fazem pelo setor, né, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou uma admiradora. E sou uma companheira, pode ter certeza disso. Então, muito obrigada, menina. Desejo muito sucesso para vocês, para a Consulac, para o Velho Chico, né, para todos os projetos e que o nosso setor, né, aproveite bastante, né, todo o conteúdo, toda a experiência que vocês têm. Certo? Obrigada, Sara. A gente que agradece. Foi um prazer. Para quem quiser acompanhar vocês aí na rede social, como é que acha? @Consulac. Consulac com K no final. Estamos lá sempre com conteúdos diários no Instagram, no YouTube também, para poder agregar pro setor. Legal. Pode mandar uma mensagem lá que a gente retorna e bate um papo. Muito obrigada, meninos. E para vocês, pessoal, não perderem nenhum episódio, é só se inscrever no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios, se inscreva e acompanhe nossos lançamentos semanais. E siga também nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.